Hoje vamos falar então sobre análise semântica. Nossos objetivos são relacionar as funções do sistema de tipos, que é a base da análise semântica, e utilizar as definições dirigidas pela sintaxe e os esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe para implementar um sistema de tipos que seja capaz de atualizar a tabela de símbolos durante a declaração das variáveis e utilizar as informações desta tabela quando as variáveis forem utilizadas na construção de expressões. A leitura recomendada para esta aula de hoje, o capítulo 6, particularmente a introdução e os itens 6.3 e 6.5, do 6.51 e 6.52, do livro Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas. Quem quiser se aprofundar, a leitura complementar é o capítulo 5 do livro Construindo Compiladores. O que é um sistema de tipos, certo? Um sistema de tipos ele é um conjunto de todos os tipos existentes em uma linguagem, tá? E mais as regras que utilizam esses tipos para definir o comportamento do programa. Basicamente, ele vai definir quais são os tipos básicos dessa linguagem, de que forma esses tipos podem ser estendidos, por exemplo, para a construção de vetores, objetos de outros tipos, e vai definir as regras, o que eu posso fazer com cada tipo, eu posso somar números inteiros, eu posso subtrair strings ou não posso, então tudo isso vai estar definido no sistema de tipos. As principais finalidades do sistema de tipos são a segurança, ou seja, identificar erros, evitar que erros de tipo invalidem a execução do programa ou gerem erros em tempo de execução. Então, quanto mais erros eu conseguir identificar em tempo de compilação, melhor. Outra finalidade do sistema de tipos é a expressividade, como, por exemplo, a sobrecarga de operadores. Nós podemos declarar duas variáveis do tipo inteiro e usarmos o operador mais para somar essas variáveis. Nós podemos declarar duas variáveis do tipo de um tipo real, float, double, por exemplo, e usar o mesmo operador de mais para somar estas variáveis. Para nós parece a mesma coisa, as duas estão somando números, mas para o processador, lá em baixo nível, certo? A soma de um inteiro é diferente da soma de um número de ponto flutuante. Só que para facilitar, para mascarar, vamos dizer, esses detalhes dos programadores, é uma tarefa do compilador justamente fazer essa sobrecarga para que, se eu quero somar, eu vou utilizar o operador de mais, independente do tipo. Em algumas linguagens, como é o caso do Java, nós ainda podemos usar o operador de mais, de adição, para concatenar strings. É um uso muito comum. Então, tudo isso está definido no sistema de tipos. Para que aquele operador serve, em que situações ele pode ser utilizado e qual é o resultado daquela operação. Porque se eu uso o operador de mais com duas variáveis inteiras, a operação a ser executada é uma. Se eu uso o operador de mais em duas variáveis do tipo string, a operação executada é totalmente diferente. E é o sistema de tipos que define isso. E o outro ponto é a questão de eficiência em tempo de execução, o que está relacionado à alocação de memória. Então, o sistema de tipos ele tem a ver com a alocação de memória também. Ele vai determinar quantos bytes são necessários para armazenar cada variável e, posteriormente, na hora de fazer a geração do código, a gente ter códigos mais eficientes ali em termos de leva e traz dados da memória para os registradores. Basicamente, o sistema de tipo ele tem duas aplicações. A primeira é a verificação do tipo, ou seja, verificar se os operadores e os operandos estão sendo utilizados de maneira correta. E a segunda é aplicações de tradução, ou seja, ele vai começar a preparar os dados que vão ser utilizados lá na geração de código. Ele vai dizer quantos bytes eu preciso para uma variável, se a variável é um vetor, por exemplo, quantos bytes eu preciso para aquele vetor como um todo. Ele vai fazer os cálculos do deslocamento dentro desse vetor. Se eu quero pegar a posição 2, quantos bytes na memória eu tenho que avançar para pegar a posição 2 do vetor? Vamos fazer a conversão de tipos, certo? Para cada um dos operadores. É muito comum nós fazermos um programa, por exemplo, x é inteiro, y é real, e nós mandarmos somar x mais y. Afinal, os dois são números. Mas como eu já falei, a soma de números reais e números de ponto flutuante é feito de maneira diferente.
O processador não consegue processar essas duas informações diferentes. O que o compilador vai fazer? Ele vai fazer uma conversão. Ele vai converter o número inteiro em real. Então, se eu quero fazer, se a variável x inteiro tem o número 2 e eu estou somando com 3.5, o que o compilador faz? Ele transforma o 2 em real, 2.0. E aí ele não soma 2 mais 3.5, ele soma 2.0 mais 3.5. Então, tudo isso faz parte das funções, né, do nosso sistema de tipos. O tipo do identificador, né, que é a base de tudo, de todo o sistema de tipos, ele vai determinar a largura, ou seja, quantos bytes eu vou precisar na memória para armazenar os dados daquele tipo. A partir dessa informação, nós conseguimos guardar o endereço relativo onde esse identificador vai ficar armazenado. Por quê? Para poder gerar código. Quando o nosso código se refere a uma variável x, na hora que eu gero o código de máquina, eu não tenho mais essa ideia de variável x. Eu tenho uma ideia de que eu quero armazenar os dados que está lá na posição de memória 5000, por exemplo. Mas como que eu sei se aquele dado vai estar naquela determinada posição? Através do sistema de tipos que vai analisando quantas variáveis eu tenho, quanto ocupa cada uma das variáveis, e aí ele vai colocando na sequência uma do lado da outra na memória, e ele vai saber em que posição de memória aquela informação vai estar. Todos esses dados, né, tanto o tipo quanto o endereço relativo de memória, são salvos sempre na tabela de símbolos. A questão é, o que nós vamos fazer para verificar se os tipos das variáveis na expressão são compatíveis, como que eu atualizo a tabela de símbolos com os tipos das variáveis, como que eu calculo a memória necessária. Tudo isso é feito, então, por meio de expressões, definições dirigidas pela sintaxe ou esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe, que a gente viu na aula anterior, a partir do conceito de expressões de tipo. O que são expressões de tipo? São todos os tipos básicos de uma linguagem. No caso do C, por exemplo, int, bool, char, float e void. As expressões de tipo também são formadas por construtores, como, por exemplo, um vetor. Eu posso usar um construtor do tipo vetor para, a partir dos tipos básicos, criar tipos mais elaborados. No caso do C, poderíamos usar também um construtor do tipo struct e assim por diante. Ou nomes de tipo, como são as classes, que são elementos que agrupam vários dados de diferentes tipos dentro dele. Aqui nós temos uma definição dirigida pela sintaxe, certo? Que permite que a gente calcule os tipos, né? Que a gente identifique os tipos de uma variável durante a sua declaração e também calcule o tanto de espaço que aquele tipo de dado vai ocupar na memória. Percebam que aqui nós temos a nossa produção, tá? Um não terminal T. Esse não terminal T começa com um B, e esse B vai ser o quê? O int ou float. Então, esse B representa os tipos que a variável pode ter. Depois pode ter um C. O que é esse C? C pode ser epsilon, se for uma variável simples, então um inteiro ou um float, ou o C pode ser um abre colchetes e um número, para representar que aquela variável é um vetor. Isso aqui é recursivo, certo? Para quê? Eu posso ter 2 colchetes, uma matriz, 3, um cubo, e assim por diante. Além disso aqui, nós temos regras semânticas aqui do lado, que nos dizem que alguns atributos são preenchidos à medida que as nossas produções vão ser executadas. Se o B é derivado por int na análise sintática, então o atributo type desse elemento B vai ser integer, o atributo width vai ser 4, ou seja, largura, né, vai ser de 4 bytes. Esta variável, por ser inteira, ocupa 4 bytes na memória. Da mesma forma, se o tipo for, se eu derivar o B por float, o atributo type do elemento B vai ser float, a largura dele vai ser 8 bytes. Se o nosso C é epsilon, quer dizer que o tipo do C vai ser igual ao tipo do B. Então, se é inteiro, vai ser inteiro, se é float, vai ser float, a largura do C vai ser igual à largura do B. Se é inteiro, 4 bytes, se é real, 8 bytes. Agora, se o C for um vetor, percebam que o tipo dele vai ser diferente. Vai ser o quê? Vai ser um array de alguma coisa, tá? Que pode ser inteiro ou float. E esse array eu vou ter aqui como atributo
valor desse token número, ou seja, quantas posições nós temos. A largura desse vetor vai ser a quantidade de elementos que ele tem, vezes a largura de cada elemento. Pode ser 4 se for inteiro, 8 se for real, ou até mais se for uma matriz, porque uma matriz, na verdade, nada mais é do que vetor de vetores. Então, aqui nós temos uma árvore que foi gerada a partir daquela definição dirigida pela sintaxe lá, declaração de um vetor, tá? int, abre colchetes 2, abre colchetes 3. Então, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Perceba que quando ele deriva aqui por int, ó, ele define que a largura é de 4 bytes e o tipo é inteiro. Esses atributos aqui são passados para esse parâmetro para esses atributos sintetizados t e w, inteiro e 4. Aí nós começamos a descer na árvore. Nós temos o abre colchetes 2 e o abre colchetes 3. Até que nós chegamos no fim da recursividade e começamos a voltar por esses atributos sintetizados aqui, ó. A gente sabe que o tipo primitivo é inteiro e de 4 bytes, porque esse atributo é herdado aqui de cima. Na volta, quando eu tenho um vetor com 3 posições, então o meu tipo não é mais um inteiro, é um array com 3 posições de inteiro. Como cada inteiro ocupa 4 bytes, esse vetor vai ocupar 12, 3 vezes 4. Quando eu subo mais um nível, que eu pego a declaração aqui, ó, o primeiro colchetes, eu tenho aqui, eu tenho um array. Um array de quantas posições? 2. O que eu tenho em cada posição desse vetor aqui? Eu tenho um outro array com 3 posições de inteiro. A gente já viu aqui embaixo que um array com 3 posições de inteiro ocupa 12 bytes. Como aqui eu tenho 2 linhas, né, ou 2 arrays de 12 bytes, eu vou ocupar 24 bytes. Dessa forma, esse esquema de tradução sabe que nesta gramática aqui, o que eu tenho? Eu tenho um tipo que é um vetor, 2 linhas, em cada linha eu tenho um outro vetor com 3 posições ou 3 colunas, e em cada célula desses vetores eu tenho um número inteiro. O tamanho total dessa estrutura aqui é de 24 bytes. Então é desta forma que o nosso analisador semântico, vamos dizer assim, né, utiliza ou definições ou esquemas de tradução para verificar os tipos e os tamanhos das variáveis. Aqui nós temos um outro esquema de tradução, certo? Cujo objetivo aqui é calcular a posição em que uma determinada variável vai ficar na memória. Perceba que quando a gente inicia a declaração, temos aqui um atributo chamado offset, é 0, deslocamento, 0. Começa na posição 0. A primeira variável vai estar na posição 0. Cada vez que eu declaro uma variável, certo? Nós vamos definir que o deslocamento recebe o deslocamento inicial, no caso 0, mais a largura da variável. Então, se eu declarei uma variável inteira, nosso offset vai ser 0 mais 4, 4. Então, a primeira variável ficou na posição 0. Se a gente for adicionar uma segunda variável aqui, ó, o nosso offset já é 4, ou seja, ela vai ficar lá na posição 4 de memória. Porque a posição 0, 1, 2 e 3 está ocupada pela primeira variável. E é claro, aqui está só um recorte do esquema de tradução. Isso aqui ele vai ter que estar funcionando junto com aquele esquema de tradução que nós vimos anteriormente e vários outros, né, que nós ainda vamos ver mais para frente. Além das regras na hora de declarar, nós vamos ter regras para verificar os tipos também. Por exemplo, na hora que eu estou analisando uma instrução, eu vou ter uma regra. Se o tipo da expressão 1 for igual ao tipo da expressão 2, então ele vai retornar um determinado tipo. Se não, ele retorna erro. Ou seja, ele vai verificar se os tipos são equivalentes. Só que para os tipos serem equivalentes, eles não precisam ser necessariamente iguais. Eles podem ser do mesmo tipo básico, ou ser formado pela mesma aplicação do mesmo construtor, né? Vetor, struct, alguma coisa assim. Um é um nome de tipo que denota outro, no caso de eu definir nomes de tipos, certo? Ou eles podem estar na mesma hierarquia de conversão. Aqui nós temos uma regrinha para vocês entenderem melhor. Se eu estou definindo que uma expressão, lá na minha gramática, é montada a partir de uma expressão mais outra expressão, que tipo de regra a gente pode montar? Se isso aqui, gente, vocês, né, é um código de programação,
Isso aqui vai estar nas ações semânticas do esquema de tradução de vocês. Como eu falei anteriormente, quando eu tenho uma ação semântica no topo da pilha, eu executo. Então, quando chegar lá a ação com isso aqui, nós vamos executar isso aqui. Se o tipo da expressão 1 for inteiro e o tipo da expressão 2 for inteiro, então o tipo do resultado é inteiro, porque eu estou somando. Se não, se o tipo for float e o tipo 2 for inteiro, então o resultado vai ser float, porque eu estou somando um float mais inteiro. E assim nós temos que pensar em todas as possibilidades do que a gente pode somar aqui. E o último else vai ser o else do erro. Se eu estiver tentando somar duas coisas aqui, não estão previstas nessas opções, como por exemplo 2 strings, certo? E ele vai me dar um erro. Agora, se a linguagem for o Java, em que o mais é usado para concatenação, eu vou ter uma regra aqui, dizendo, se o tipo da expressão 1 for string e o tipo da expressão 2 for string, então o resultado vai ser string também. Eu comentei antes, né, conversões de tipo precisam ser realizadas durante a geração de código. Aqui está aquele exemplo que eu comentei para vocês. Ó. 2 vezes 3.14, né, seria 2π. Ele não vai fazer a multiplicação direta, ele vai ter que transformar em float 2, ou seja, 2.0 vezes 3.14, para poder fazer a multiplicação. Essas conversões de tipo elas são feitas por meio da hierarquia de tipo, como eu comentei lá em cima. E elas podem ser conversões implícitas, né, o que nós chamamos de coerções, que são realizadas pelo compilador sem o programador saber. Essas coerções ou conversões implícitas, elas só podem ser conversões de alargamento. Tá? Já vamos ver no próximo slide qual é a diferença delas. A gente pode ter conversões explícitas, ou que a gente conhecido também como typecasts, né, pelos programadores. E aí, isso é definido pelo programador, e aí eu posso fazer conversões tanto de estreitamento quanto de alargamento. Aqui nós temos a hierarquia do Java, né, e as conversões que podem ser feitas. Conversões de alargamento, por exemplo, eu quero somar um int com um float, o que eu vou fazer? O compilador transforma o int em float e soma 2 floats. Ele nunca vai transformar o float em int, porque ele sabe que pode perder informação. Então, conversão de alargamento é quando eu pego um tipo menor e converto para um tipo maior. O que está de baixo para cima aqui, o compilador pode fazer automaticamente. Agora, conversões de estreitamento é o caminho inverso. Quando eu pego um double e converto com float, ou um float com long e assim por diante. Nesse tipo de conversão eu posso ter perda de informação. Tá? Então, por isso que o compilador não faz isso aqui automaticamente. É só se o programador quiser fazer por meio dos casts. Assim, a gente termina essa aula sobre análise semântica, nessa explicação teórica, relembrando os objetivos que foram relacionar as funções do sistema de tipos, que basicamente nada mais são do que fazer a verificação da declaração dos tipos e da utilização das variáveis, dos tipos dessas variáveis nas expressões, e fazer também a parte da tradução, ou seja, ver quantos bytes de memória uma variável vai ocupar, em que posição ela vai ficar armazenada e assim por diante. E o objetivo principal é utilizar as definições dirigidas pela sintaxe e os esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe para implementar sistemas de tipos, né, que vão atualizar as tabelas de símbolo e usar essas informações na hora que nós vamos construir ou usar as variáveis na construção das nossas expressões. Anteriormente eu vou postar um vídeo também onde nós vamos fazer algumas atividades montando as árvores, utilizando essas definições e esses esquemas aqui para fazer a análise sintática, para deixar mais claro para vocês e auxiliar aqui na consecução desse objetivo. Enquanto é isso, mais.